Gente, abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios. Vamos combinar uma coisa assim, ó. Quando a gente falar um versículo, você tem que falar assim, glória a Deus. Vamos treinar quando o pastor Charles voltar, vocês vão ser assim também. Glória a Deus. Faz um barulho também. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. Tá bom no começo, mas eu vou voltar para falar o capítulo e o versículo. Aí você fala, amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Tá bom pro treinamento já, coloca pra gente ali. Amém? Glória a Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com Cada um contribua, pode voltar lá, só naquele versículo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento, eu quero te incentivar a entregar o seu melhor para Deus, seu dízimo e a sua oferta. Quando a gente entrega o nosso melhor para Deus e Deus ama quem dá com alegria, o que é o dar com alegria? É a gente ter a certeza aonde a gente está investindo. É aonde a gente está entregando o nosso melhor. E o seu melhor está sendo entregue numa casa que abençoa vidas, amém? Uma casa, assim como a gente conversou, investe em homens corajosos. Uma casa, como a gente falou aqui, investe em mulheres valentes. Uma casa que investe em um retiro como o ECC, que vai ter agora esse final de semana, que já restaurou muitos casamentos. Casamento restaurado é uma família restaurada. Uma igreja que investe em jovens, e jovem e adolescente, quando é posicionado, e os seus pais não conhecem a Cristo, eles vão conhecer a Cristo através desse jovem, desse adolescente. Essa é a igreja que investe. Essa é a igreja que faz campanhas, que faz uma carreata para Jesus no final do ano. É investimento. Então é aqui que a gente tem que entregar com alegria. Porque aqui eu tenho certeza que quando a gente faz o nosso investimento, buscar primeiro as coisas dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a igreja que faz a diferença. E você conhece o coração do nosso pastor. Você conhece o coração dessa igreja. É uma igreja que serve com alegria. E Deus ama quem dá com alegria. Então entregue, separe agora o seu melhor, seu dízimo, a sua oferta. Separe agora e venha entregar com alegria. Amém? Diáconos, pode passar. Não pedi para vocês ir, né? Eu não estou acostumado. Perdão. Mas pode aí, ó, tem maquininha, aqui está o QR Code para o Pix, também aqui, se você quiser fazer a sua oferta, seu dízimo, e também maquininha de cartão, você pode parcelar, os envelopes estão aí, então não perca a oportunidade de estar abençoando essa casa, a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que através dos nossos dízimos e as nossas ofertas, muitas pessoas serão abençoadas nessa casa, em nome de Jesus. Eu profetizo crescimento na vida dos homens, das mulheres. Profetizo crescimento na vida dos nossos casais, dos nossos jovens da nossa igreja, dos adolescentes, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, concorda comigo, amém? Fique de pé então, se você já separou. Enzo, vem cá orar por nós, pelos dízimos e ofertas. Senhor meu Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Paizinho, essa semente. Nós queremos colocar diante de Ti, Jesus, esses dízimos e ofertas, Paizinho. Nós estamos plantando na Sua casa porque nós temos a certeza que aqui vai frutificar, Jesus. Senhor, se tem alguém aqui hoje, Paizinho, que não consegue estar entregando uma oferta, que não consegue estar entregando um dízimo, Senhor, mas Tu conhece o coração dessa pessoa, Jesus. Então que essa pessoa, Paizinho, ela venha, Paizinho, ter a condição na próxima vez, Jesus, porque Tu conheces o coração dela, Pai. Nós Te entregamos essa oferta, nós Te entregamos esse dízimo. Amada igreja, pode vir entregar o dízimo e oferta, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, igreja. Que a paz e o amor de Jesus estejam na vida de cada um de vocês. Hoje a responsabilidade é grande, né? Vocês esperavam o pastor Charles e veio uma mulher, mas Jesus está na casa. O pastor não está, eles tiveram que viajar, mas nós estamos aqui representando eles e espero que mesmo que vocês não gostem, vocês falam que gostaram, tá? Porque senão depois vai ficar feio para mim. Brincadeirinha. Gente, pode se assentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Solange, sou aqui da Luz da Vida, amo essa igreja,
cresci e amadureci muito dentro deste lugar. Sou muito grata pelos nossos pastores, por tudo aquilo que eles fazem por nós. E hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouquinho e aprendermos juntos como esse nosso Jesus é lindo, como esse nosso Jesus tem coisas boas para nos entregar. Basta, né, como vocês ouviram aqui os homens falar, basta a gente se posicionar e receber. Receber não, a gente tomar posse, porque o Senhor já fez o que tinha que ser feito. E nós só temos que tomar posse daquilo que já é nosso, daquilo que Ele já nos entregou. E nesta noite, eu quero estar compartilhando com vocês uma palavra. E eu tenho um título para esta noite. O título dessa mensagem é: A tempestade não anula a promessa. Nós iremos passar por dificuldades nas nossas vidas, sim. Nós iremos passar por momentos difíceis, sim. A palavra de Deus mesmo diz. A palavra de Deus diz assim: no mundo tereis aflições. Mas essa mesma palavra também nos diz: tem de bom ânimo. E o bom ânimo do Senhor tem que fazer parte do nosso dia a dia. Senão seria em vão nós virmos até a igreja, nós adorarmos o nome do Senhor, dizermos que nós somos cristãos e não fazer por merecer aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. O preço Ele já pagou, a oportunidade Ele já nos deu, e agora falta um posicionamento nosso para tomar posse daquilo que já é nosso. Porque o diabo, ele é mentiroso. O diabo, ele gosta muito de colocar nas nossas mentes, nos nossos corações, que nós não somos capazes, não somos merecedores, que na nossa vida não vai acontecer. Mas isso é mentira de Satanás, porque o Senhor diz que Ele veio, e veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E o melhor dessa terra não é para Satanás, o melhor dessa terra é para os filhos e filhas de Deus, aleluias. Eu gostaria, a imagem que eu pedi, por favor. Eu quero que vocês olhem para essa imagem. Eu não sei se na minha época né? Eu conheci essa máquina. Essa máquina é uma máquina de passar veneno. E essa máquina, ela está nas costas de um homem. E agora eu quero que vocês olhem a próxima imagem que vai vir. Essa aqui também é uma máquina de passar veneno. Mas essa aqui é mais moderna, é mais rápida. Aquela figura anterior que nós vimos é a ferramenta que eu e você como ser humanos temos. Essa segunda é a ferramenta que Deus nos oferece. E aquilo que Deus nos oferece vai nos levar mais rápido ao chegar ao propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Às vezes nós teimamos e pegamos a maquininha, colocamos nas nossas costas, temos uma lavoura linda que o Senhor nos deu para regar, para cultivar e cuidar, e aí nós pegamos a maquininha nossa, o nosso jeito de ser, e queremos começar a regar, e aí sofremos, se fadigamos, cansamos e perdemos a fé, desanimamos, achamos que Deus não é capaz de fazer nas nossas vidas aquilo que Ele prometeu para fazer. Por quê? Porque nós estamos usando o nosso instrumento, aquilo que nós queremos fazer, do nosso jeito. E o que eu quero que nós como igreja venhamos entender hoje? O nosso jeito vai nos cansar, o nosso jeito vai nos frustrar, o nosso jeito vai fazer a gente perder tempo. Quando nós entendemos que aquilo que Deus tem na sua palavra como direcionamento para as nossas vidas, aquilo que Deus tem na sua palavra como caminho para nós seguirmos, vai nos fazer avançar e chegar mais rápido ao objetivo, nós ganharemos tempo e ganharemos vitória nas nossas vidas em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você hoje: larga a sua ferramenta e pega aquilo que Deus está te oferecendo. Talvez você está anos e anos sofrendo, passando pelo mesmo obstáculo, e Deus está falando: ei, eu estou te oferecendo uma nova oportunidade, eu estou te entregando uma nova ferramenta. Nesta noite o Senhor vai entregar novas ferramentas, novas estratégias, para que você alcance o alvo e o objetivo que Deus tem para a tua vida. Nós não nascemos para sermos derrotados, nós nascemos para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Enquanto eu e você ficar aceitando os adjetivos de Satanás para as nossas vidas,
aceitando aquilo que o diabo tenta impor sobre nós, e seguindo com as nossas ferramentas, do nosso jeito, vai se tornar muito cansativo, vai se tornar muito pesado. E por que eu estou falando hoje aqui que a tempestade ela não anula a promessa? Porque a dificuldade vem, claro que vem, porque as lutas vêm para todo mundo. Se você conhecer um pouco da minha história, você vai ver que a minha vida também não é fácil, assim como a sua também tem muitas coisas difíceis. Mas sabe o que eu faço quando eu me deparo numa situação que as coisas estão difíceis e eu não consigo resolver? Eu vou buscar o auxílio no meu manual de vida. Eu vou buscar socorro aonde tem uma palavra e um direcionamento para mim. Eu vou pedir ajuda para quem já morreu por mim, já se entregou numa cruz e me deu a vitória. Eu vou pedir socorro para quem tem o socorro para a minha história. E esse texto que eu vou ler agora é Jesus, como sempre Ele fez e como sempre Ele faz, ensinando o seu povo a sofrer um pouco menos, a entender que quando Ele tem uma palavra e um direcionamento, nós temos muito mais a ganhar se nós seguirmos e cumprirmos aquilo, do que se nós ficarmos pensando e chorando as nossas mazelas. 2024 foi um ano bom, foi um ano bom. Foi um ano onde Deus me abençoou e foi o ano onde se cumpriu uma promessa de 14 anos atrás na minha vida. 2024, num culto que eu estava ministrando em Joinville, eu chego no culto, quando eu entro na porta da igreja, eu olho as 2 primeiras fileiras da igreja, eram todos os meus familiares. Uma promessa que Deus tinha feito para mim há 14 anos atrás. Passou-se 14 anos e eu vi em 2024 se cumprir essa palavra. E Deus falou para mim: sou fiel ou não sou fiel? Sou fiel ou não sou fiel? Eu não sei quanto tempo você tem orado por alguma situação na tua vida. Eu não sei por quem você tem clamado. Mas o Senhor quer chegar até você e dizer: ei, sou fiel ou não sou fiel? Sou justo ou não sou justo? Mas o teu posicionamento, a tua forma de agir diante da circunstância, vai fazer com que Deus possa ser glorificado na tua vida. Quantas afrontas eu ouvi, quantas palavras, mas em momento algum eu revidei, porque eu entendi que eu conhecia Cristo, que eu tinha recebido de Cristo, e que eu precisava levar esse Cristo para aqueles que ainda não tinham. E como eu falei, 2024, ele foi um ano muito bom, de muitas conquistas, mas também foi um ano de muita luta. Mas eu entendo e compreendo que todas as lutas que eu passei, ainda passo e ainda vou passar, tudo tem um propósito: o nome do Senhor ser glorificado. E como essa história que nós vamos ouvir hoje aqui, eu vivi um tempo de paz, porque parece que a vida da gente, eu sempre brinco com meu esposo, e às vezes eu falo para ele, eu falo: cara, eu não sei o que Deus tem com a gente, mas a gente passa por uma luta, vira a esquina, feliz da vida que acabou, e quando vê tem outro esperando. Mas eu entendo que para Jesus ser conhecido e glorificado, nós precisamos suportar o processo, passar pelo que tiver que passar, mas nunca desistir daquilo que Deus tem como promessa para as nossas vidas. Eu quero ler com vocês no livro de Marcos, capítulo 6, o verso 45 e o 46. A palavra de Deus diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Até aqui. Essa passagem, essa narrativa bíblica acontece logo após Jesus fazer um grande milagre. Essa narrativa bíblica vem quando vem depois que Jesus faz o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ensinava, Jesus fazia milagres, Jesus escolheu algumas pessoas para ser a sua igreja, prepará-los para ser a igreja de Cristo, porque Jesus sabia que ele tinha vindo para a terra com um propósito, mas ele iria precisar ir
e deixar aquele grupo preparado para continuar a sua igreja. Jesus escolheu aqueles homens para ser os seus discípulos, para andar com Ele, para ensiná-los aquilo que Jesus fazia, para acompanhar e ver a forma que Jesus fazia. E eles andavam com Jesus. E como eu falei, quando se inicia essa narrativa, logo após esse milagre dos 5 pães e 2 peixinhos. E aí eu fico imaginando, nós que não vimos, a gente já se emociona, a gente já fica feliz, a gente vibra quando Deus faz algo na vida de alguém. Você imagina aqueles homens que estavam andando com Jesus, vendo os milagres, vendo Jesus ali, podendo tocá-lo. E isso traz para eles um título de que eles tinham que ser perfeitos. Mas Jesus não escolheu uma igreja perfeita, Jesus escolheu uma igreja adoradora. Jesus quer pessoas que aprendam a adorar a Ele nos momentos ruins, nos momentos bons. Quando Jó passa pela situação que ele passou, quando Jó viveu tudo o que ele viveu, e a sua esposa disse que era melhor abandonar Deus e morrer, Jó não tinha 2 tipos de louvores. Jó dizia: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então nós não podemos cantar no momento bom das nossas vidas que nós amamos o Senhor, mas no momento difícil abandonar a Ele, virar as costas, parar de orar, parar de acreditar e parar de saber que Ele tem todo o poder de mudar a nossa situação. Nós não podemos ter 2 louvores, o louvor da vitória e o louvor da desgraça, não. Se Ele me dá, Ele é Deus; se Ele não me der, Ele continua sendo Deus e eu vou continuar adorando. Quando nós atingirmos esse nível de maturidade, quando nós entendermos esse nível de maturidade, que nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito, nós subimos de nível com o Senhor. Aqueles discípulos, Jesus ensinava, estava na multidão ensinando. Jesus chega no final da tarde, Jesus diz para os discípulos: ei, entrem no barco e atravessem do outro lado. Aqueles homens tinham uma palavra, um direcionamento e uma chegada. Jesus está dizendo para mim e para você: ei, hoje eu tenho para você uma palavra, um direcionamento e uma chegada. Mas você não sabia que no meio do caminho vai ter uma tempestade? Mas se Jesus está falando que vai ter a chegada, quem é uma tempestade para não cumprir aquilo que Deus falou? O que é uma tempestade? E eu fico imaginando que aqueles discípulos, eles tinham visto o milagre de Jesus, e eles estavam entre eles extasiados, felizes, deveriam estar comentando um com o outro: poxa, você viu lá, Jesus pegou os 2 peixinhos, os pães, e Jesus fez aquele milagre, vocês viram, cara? Pô, Jesus é maneiro, ei, olha só, eles estavam empolgados. E aí Jesus diz assim para ele: ei, filhos amados, entra no barco, entra no barco. Entra no barco. E obedecer a Jesus é fácil quando nós estamos extasiados e felizes. Quando Jesus lança uma palavra sobre as nossas vidas e está tudo bem, é tão fácil dizer: ei, Jesus é bom, eu vou. Mas Jesus mandou entrar no barco, e os discípulos obedeceram. O que os discípulos não sabiam, que a entrada no barco ia trazer alguns desafios e alguns aprendizados para a vida deles. Quando nós tomamos um posicionamento, é tão bonito, né, Marcelo? Eu sou de Jesus, a partir de agora a minha vida vai ser assim, assado, porque eu escolhi ser de Jesus. E aí Jesus fala: que bom, eu te recebo, eu te amo, eu te cuido, eu te protejo. Mas você vai aceitar os desafios que eu tenho para você crescer e amadurecer e poder receber aquilo que eu tenho para a sua vida? E aqueles discípulos entram no barco, e a Bíblia diz que a viagem por um determinado tempo foi tranquila. E para eles lá na época, das 18 às 21 era a primeira vigília. Eles entraram no barco na primeira vigília. E aqui eu já começo a aprender com Jesus como Ele é lindo. Eles entraram no barco extasiados, alegres, felizes, porque eles estavam próximos de Jesus e alimentados.
Quando nós estamos perto de Jesus, quando nós somos alimentados por Jesus, é fácil continuar andando e caminhando. E parece que vem luta, vem prova, mas a gente está tão forte que a gente chuta Satanás, pisa na cabeça da serpente, sai da plateia e vai para frente. Sabe por quê? Porque nós estamos na primeira vigília. Nós apenas saímos de perto de Jesus, mas ainda nós estamos ouvindo aquilo que foi ministrado nas nossas vidas. Nós entramos no barco, mas ainda estamos alimentados da palavra do Senhor, daquilo que Jesus tem para as nossas vidas. A primeira vigília é fácil enfrentar, porque na primeira vigília ainda tem óleo na botija. A primeira vigília ainda tem espaço para acreditar que Deus tem o poder de dizer para nós que nós chegaremos do outro lado. Os discípulos estão na primeira vigília e a viagem está tranquila. Mas aí tem um grande perigo. Quando Jesus, ele fala para os discípulos entrarem no barco, Jesus fica em terra despedindo a multidão. E o que eu aprendo também nesse momento? Quando Jesus coloca os discípulos no barco, ele está dizendo para eles: ei, tem coisas que vocês vão ter que deixar para trás. Tem lugares que não vai ser mais para vocês, porque agora eu estou separando vocês para algo novo que eu tenho lá na frente. Deixa a multidão, deixa os lugares que não fazem mais parte da onde Jesus quer te levar. Deixa para trás o que ficou e segue adiante, porque Betsaida é o teu novo endereço. Betsaida é onde Jesus tem para te entregar o melhor para a tua vida, aleluias. Deixa a multidão lá na areia, porque lá no meio do mar você vai viver uma experiência com Deus que a multidão não vai receber. Eles entraram no barco. E a Bíblia diz que quando Jesus despede a multidão, Jesus vai para o monte orar. Sabe o que Jesus nos ensina nesse momento? Que quando você tiver vitória, você tem que orar. Quando você estiver no pior momento da sua vida, você tem que orar. O segredo e a chave para a nossa vida espiritual é a oração. Está difícil, não está acontecendo, dobra o joelho, entrega para o Senhor, acredita na palavra que Ele te deu sobre a tua vida, vai chegar do outro lado, aleluias. Eu não posso orar só quando eu estou com vontade, eu não posso orar só quando as coisas estão acontecendo do meu jeito, eu tenho que orar sem cessar. Ah, pastora Solange, mas você ora todo dia, dia e noite? Não. Mas eu estou lavando a louça, eu estou orando. Eu estou na empresa, eu estou orando. Eu estou falando com Deus o dia todo. Por quê? Porque se eu sair da primeira vigília e eu começar a me afastar dos planos e do propósito que Deus tem para a minha vida, eu estou vulnerável para Satanás atingir-me e fazer o que ele quer fazer com a minha vida. Igreja do Senhor Jesus, luz da vida. Vocês têm noção desse nome, luz da vida? Nós somos a luz para essas vidas que Satanás tem tentado tragar e derrubar na terra e não ter salvação. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de se posicionar, o Satanás ganha território e nós perdemos a oportunidade de povoar o céu, aleluias. Aqueles discípulos acharam que eles iam chegar do outro lado tranquilamente, assim como eles saíram da areia, da terra firme. Jesus queria judiar deles? Não, Jesus estava preparando eles porque eles eram a igreja do Senhor Jesus. O Senhor quer te machucar quando Ele permite você passar por alguma situação? Não, Ele está te preparando porque você é a igreja do Senhor Jesus nessa terra. Como eu falei, 2024, as coisas estavam boas na minha vida. Mas de repente eu me deparei com uma situação que eu vi o meu chão sair. E eu confesso para vocês que como ser humano eu falei, é o fim de tudo, acabou, não tem mais promessa, não tem mais nada.
Mas eu não sabia que Jesus tinha me colocado no barco e dizendo: ei, vai, para você subir de nível, para você passar do outro lado, para você conhecer o que é essa dor, para que quando você encontrar alguém na mesma situação, você vai ter autoridade para falar para essa vida que Jesus tem palavra e cumpre a sua palavra. Aleluias. Oh, xalamanande cande sulamasso minicai. Tudo que nós vivemos e passamos, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como único Senhor e Salvador das nossas vidas, tem um propósito maior. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Mas sabe qual é a diferença? Eu não estava sozinha. Ele falou: entra no barco. Mas o teu barco não vai afundar, porque eu estou na ponta dele. Não está fácil? Está difícil? Não desista, continue no barco. Porque aquele que falou para você entrar no barco tem todo o poder para mudar a tua história e a tua vida. Ah, pastora Solange, mas você não conhece o meu casamento, você não conhece a minha história, você não sabe o que eu vivi. Realmente eu não sei. Mas eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas, que tem todo o poder e autoridade para mudar a minha e a tua história. Basta eu e você deixar. Diferente de Satanás, Jesus não vem na minha vida e na sua e obriga nós a nada. Ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós queremos para a nossa história e para a nossa vida. Ele nos deixa livre. Porque eu acredito que um relacionamento por obrigação, um relacionamento obrigado, não é um relacionamento saudável. E Jesus não quer ter um relacionamento de obrigação conosco. Ele quer ter um relacionamento de amor, de paixão, de entrega, de verdadeiramente nós sermos quem nós somos, mas amar Jesus todos os dias. E como eu falei aqui na terça-feira, na tarde de milagres, Jesus não está preocupado com a nossa frequência nos cultos. Ele está preocupado com o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo nos cultos e saindo lá fora. Ele não quer saber se você veio 3 cultos no domingo, veio na quinta, veio na terça ou veio a semana toda. Ele quer saber o que você tirou dessas palavras e trouxe para a tua história, para a tua vida, levou lá para fora. Porque quando você se encontrar com a tempestade e a adversidade, qual é a sua reação diante de tudo isso? Se nós só frequentarmos os cultos, de nada adiantará. Mas agora, se nós frequentarmos e entendermos que tudo é um direcionamento de Deus para nos levar a chegar mais rápido ao propósito que Ele tem para as nossas vidas, ninguém segura a igreja do Senhor Jesus. Ninguém segura o povo de Deus. Sabe essas cadeiras que estão lá atrás faltando pessoa? Eu e você podemos trazer pessoas para lá. O nosso posicionamento em Deus pode trazer pessoas para ocupar essas cadeiras que ainda estão vazias. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Dentro daquele barco estavam os discípulos sendo preparados para ser a igreja de Jesus. Hoje aqui neste barco, que se chama igreja, estão aqui os discípulos e as discípulas do Senhor Jesus. Aqueles que irão levar as boas novas lá fora, para aqueles que precisam. E até mesmo dentro da igreja, tem pessoas que estão precisando, talvez do teu abraço, de uma palavra de conforto, dizer para ela que Jesus é bom o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Jesus fica em terra orando e nos ensina que a oração é a chave para muitas coisas nas nossas vidas. Os discípulos vão. E aí agora eu quero entrar na parte da segunda vigília. A segunda vigília é quando eles, já ouviram, já se alimentaram, passaram pela primeira fase e eles estão indo para a segunda fase. Mas olha que interessante, os discípulos estão indo, mas os olhos de Deus ainda continuam, os olhos de Jesus ainda continuam neles. Quando nós começamos a se afastar de Jesus, e nós achamos que está tudo bem, está tudo certo. Não, tudo bem se eu não for na igreja hoje, se eu não orar hoje, está tudo bem. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou um cristão convicto daquilo que eu creio. E aí nós vamos deixando para lá,
e vamos dando um passo de ré para trás. E aí Satanás fala: é isso aí, tu é cristão, não precisa disso não, tu conhece a palavra, tu é um homem ou uma mulher de Deus, ei, que bobagem é essa de orar lá com os corajosos? Ei, que bobagem é essa de participar lá das valentes? Que bobagem é essa de ir para o ECC? E aí nós começamos a se afastar de Jesus e dar espaço para que Satanás se aproxime. A segunda vigília é o momento de começar a acender o pisca de alerta nas nossas vidas. Porque, como eu falei, a primeira vigília eu ainda estou alimentada, eu ainda estive há pouco com Jesus, estou saciado. Mas quanto mais o barco vai se afastando, mais eu vou perdendo a visão de Jesus. E aqueles discípulos passam pela segunda vigília, e eu fico imaginando lá dentro daquele barco, as conversas, e é só Jesus que faz esse tipo de coisa. Homens com temperamentos totalmente diferentes, Jesus podia facilitar. Poderia dizer assim: ei, vem aqui, eu vou separar 12 barquinhos aqui, cada um vai no seu, para ninguém meter o bedelho no barco do outro, e cada um fazer do seu jeito. Não, mas Jesus está dizendo assim: ei, eu tenho um barco, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho, eu tenho uma chegada, e é um barco só, existe um Senhor só, não tem 2 senhores, não tem 3 senhores, é o único Senhor e Salvador, o suficiente para as nossas vidas. Não vai ter um barquinho para Solange, um barquinho para fulano, não, o barco é um só, a direção é aquela, quer entrar, entra, e vamos ao rumo, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ah, mas eu não gosto de ir lá na igreja, porque lá na igreja tem umas pessoas que não batem comigo. Jesus está ensinando os discípulos a ficar juntos, unidos, para um propósito único, que é a chegada do outro lado. Jesus está fazendo nós com temperamentos diferentes aqui dentro desse ambiente permanecermos juntos. Por quê? Porque o nosso propósito é chegar no céu com Ele, aleluias. Ou alguém está aqui dentro da igreja querendo ir para o inferno? Não. Mas então a tua diferença de mim e a minha diferença para você vai fazer com que nós pulamos do barco? Não. Depois que você entrou no barco, eu tenho uma boa notícia para você. Ou uma má. Se pular, vai morrer. Porque aqueles discípulos estão na segunda vigília, e a segunda vigília começa das 21 até a meia-noite. Eles ainda estão sobrevivendo, porque a nossa vida espiritual não morre de uma hora para outra. A nossa vida espiritual vai morrendo aos poucos. Quando nós menos percebemos, nós já estamos perdidos no lamaçal do pecado. Seria muita burrice de Satanás se ele chegasse em mim e você dissesse: ei, eu sou Satanás, eu vim aqui para te destruir e acabar com a tua vida. Não. Satanás quer nos destruir com pequenas coisas, com pequenas ações. Ele começa na sutilidade de um olhar atravessado, numa palavra mal resolvida, numa sujeirinha jogada para baixo do tapete, não deixando sem resolver. E assim nós vamos indo. E aí aqueles discípulos estão à meia-noite na terceira vigília. E a Bíblia diz que no meio do mar acontece uma tempestade. Por que a tempestade será não acontecer um pouquinho antes? Porque quando você entra no barco, Jesus quer que você entenda que se você voltar para trás, ou você ir para frente, a distância é a mesma. Então é melhor você andar para frente. Não volta para trás. Não volta para trás. O que ficou lá atrás ficou. O que não deu certo não deu. O que seja de experiência para nós fazermos diferente é daqui para frente. O vento está batendo ao contrário. O vento está empurrando para trás. Mas nós temos uma palavra. Betsaida é a chegada. Betsaida é o lugar onde Ele falou que chegaria. Ah, pastora Solange, mas você não entende. Está muito difícil, o vento está batendo muito forte, eu estou angustiada. Muitas das vezes eu também estive, mas eu não desisto, porque eu entendi que o meu lugar é com Cristo, aleluias. O vento bate forte no barco.
E dá uma impressão que às vezes na vida da gente é assim, né? A gente quer fazer as coisas certas, a gente quer andar no caminho do Senhor. E acontecem algumas coisas que a gente se pergunta, cadê Jesus? Será que Ele me esqueceu? Será que Ele me abandonou? Será que Ele não está vendo a minha luta? Será que Ele não está vendo a dificuldade que eu estou passando? E Jesus está dizendo, ei, aquieta-te, acalma o teu coração. Se eu falei que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. As circunstâncias, as lutas, as adversidades não vão paralisar aquilo que eu já declarei como palavra sobre a tua vida. Nós temos uma palavra. Nós temos um direcionamento, entra no barco. Nós temos uma chegada, Betsaida é o nosso lugar para subir de nível com Cristo. Nós estávamos em Barra Velha e nós tínhamos um supermercado lá. E eu sempre fui muito assim, o que Deus falou e não tem negociação. E Barra Velha, aquela porta era uma promessa de Deus para as nossas vidas. Nós montamos aquele supermercado do nada. Nós montamos numa época de início de pandemia. Parecia suicídio para montar um supermercado numa época de pandemia. Mas nós tínhamos uma palavra. Nós tínhamos um direcionamento. Nós tínhamos uma promessa. E quando nós temos uma palavra, um direcionamento e uma promessa, nós não podemos ouvir a multidão. Nós temos que se agarrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós montamos aquele supermercado. E ficamos 5 anos em Barra Velha. E eu me apeguei à promessa. Eu agradeci a Deus e glorificava o Senhor por aquela promessa cumprida. Mas aí Jesus um dia chega e fala para mim, Solange, ei, Barra Velha foi o lugar que eu estava aqui fazendo um milagre com 5 pães e 2 peixinhos. Mas Solange, agora eu estou falando para você, entra no barco e passa para outro nível. Mas é tão bonito falar isso, né? Mas viver na realidade é tão difícil. Porque quando a gente se depara com uma situação difícil nas nossas vidas, parece que a gente não enxerga Jesus mais nesse meio. Eu estava que nem aqueles discípulos no meio da tempestade. Jesus tinha falado, ei, passa para o outro lado. Mas eles estavam ali, e eu creio, e a história me dá, para me conjecturar, eu creio que eles diziam entre eles, ei, o que nós vamos fazer agora? Ei, agora nós vamos morrer. Ei, não sei o quê. E a palavra, e a promessa. Mas na hora da angústia, da dor, do sofrimento, muitas das vezes a gente esquece da palavra e da promessa. A gente foca no que está acontecendo no momento e esquece que nós temos uma palavra e uma promessa. E o Diego dizia para mim assim, ei, eu tenho um sonho de Balneário. Eu dizia, ai, Balneário não. E Deus é tão maravilhoso que Deus sempre trabalha assim com a gente. Nós tínhamos um terreno uma vez e ele queria vender e eu não queria. Porque eu tinha o sonho da minha casa própria. E aí ele falou para mim, vamos vender? E eu não. E ele tentou vender, botou um monte de imobiliário, tentou, e aquele terreno ficou empacado. Um dia eu fui lá onde a gente estava, em Jaraguá do Sul, era célula. Aqui é o nosso GC. E eu fui naquela célula e eu cheguei lá e a moça que estava ministrando falou assim, ei, senta aqui. Eu sentei do ladinho dela e ela falou assim, libera para Deus aquilo que Ele está te pedindo. Na hora que ela falou aquilo, eu entendi, é o terreno. E eu falei, Deus, é a minha casa. O Senhor falou assim, a tua casa eu já tenho preparado. E eu cheguei e eu liguei para o Diego, porque ele nem estava em casa. E eu liguei e falei assim, pode vender o terreno. Deus falou comigo hoje. No outro dia, o cara da imobiliária ligou e falou assim, vendemos o terreno de vocês. Vocês entenderam? Nós estamos no mesmo barco. Mas o propósito da chegada tem que ser o mesmo. Nós não podemos estar no mesmo barco, no meio da tempestade, cada um querendo remar para um lado. Jesus não vai chegar enquanto nós estivermos tudo disperso, querendo cada um fazer do seu jeito. Nós temos aqui no nosso barco, igreja, um dos nossos pastores, que são os nossos líderes. E aquilo que Deus direciona eles para fazer, nós como igreja temos que acompanhá-los. Ah, mas eu não concordo. Faça a sua parte e Deus faz a parte dele. Um barco desorganizado não chega a lugar nenhum.
Jesus está ensinando os discípulos aqui no meio daquela tempestade a se organizarem. Jesus está ensinando aqueles discípulos no meio da tempestade a saber que eles eram diferentes um do outro, mas eles iam chegar no mesmo lugar, senão eles iam morrer pelo caminho. E hoje eu quero trazer para nós, igreja, se nós estivermos aqui dentro, cada um pensando de um jeito, cada um querendo fazer de um jeito, e não entrar na visão dos nossos líderes, não entrar na visão e na missão que Deus deu para eles, o que nós estamos fazendo neste barco, se nós não remarmos a favor, para chegar aonde Deus prometeu? Deus tem promessa para a luz da vida, e o que eu e você vamos fazer para essa promessa se concretizar? Aleluias! Nós entramos nesse barco para ajudar a ir para frente, nós não queremos voltar para trás, e nem lembrar do que ficou para trás, porque o nosso foco é para frente, é subir de nível, é ganhar mais almas, é alcançar o céu, aleluias! Vamos subir de nível, vamos passar para frente, vamos ser apaixonados por Jesus, vamos fazer algo de diferente. Se nós ficarmos esperando pelos outros, o que acontecerá? Eu não quero morrer no caminho, no meio do mar, Eli. Eu quero usar as tempestades, sabe para quê? Para lembrar que o meu Deus tem todo o poder de mudar a nossa história. E o Senhor fala ao meu coração hoje, filha amada, você tem força, você tem garra, as ondas vêm forte, o barco balança e às vezes dói, mas o Senhor diz, você tem uma palavra, você tem uma promessa, lembra? Lembra que Deus te falou? Lembra os direcionamentos que Deus já te deu, filha? Lembra quantas vezes Deus te cuidou? Lembra quantas vezes parecia que era o fim e Deus falou assim, ei, vai começar de novo. Ei, é uma nova oportunidade. Ei, filha, eu permito o mar sacudir, eu permito o barco balançar, sabe por quê? Porque eu estou te subindo de nível, aleluias. Ei, aleluias. Aleluias, esse Jesus é lindo. E aí eu decidi, um dia nossos pastores foram até Barra Velha, e eu amo a pastora Rosa, depois se ela assistir, porque ela tem uma forma tão carinhosa como Jesus, de nos falar algumas coisas que nos constrangem, mas com aquele amor que você não consegue dizer que não. E ela falou para mim aquele dia assim, eu não vejo mais vocês em Barra Velha. Se fosse uma outra época, eu ia dizer assim, mas era a pastora Rosa, com aquele jeito carinhoso e amoroso, que você não consegue dizer um não para ela. E eu falei, nas minhas orações aquele dia, falei, Senhor, eu te entrego Barra Velha, eu te entrego esse comércio. Se o direcionamento agora é para Balneário Camboriú, nós vamos para Balneário Camboriú. Saímos de Barra Velha com uma palavra, um direcionamento e uma chegada. Mas nesse intervalo de tempo, nós enfrentamos uma tempestade. Nós chegamos em Balneário. O Diego sempre foi um homem muito ousado, de muita fé, e eu admiro muito ele por isso. Eu tenho fé também, mas a minha fé, eu sempre brinco com ele para não ficar muito para trás, eu falo assim, eu tenho fé, mas a minha fé é inteligente. Para não dizer que eu vou ficar para trás, porque a fé dele é maior. Mas eu admiro a fé dele. E nós passávamos aqui na avenida, no antigo Móveis Brasília, e ele olhava aquela sala e ele dizia assim, ali dá um mercadão. E um dia eu falei para ele, você tem noção de quanto deve ser o aluguel naquele lugar? Ele olhou para mim e falou assim, você tem fé? E aí ele começou. E o Diego é muito ousado. E eu sempre digo assim, quando ele diz eu vou fazer, ele já fez. E ele começou, e ele entrou em contato, e ele começou, e a negociação começou, e eles não se acertavam em valores, e ele ficou, e eu pensava, meu Deus, não vai dar. Gente, eu sou uma mulher de fé, vocês acreditam? Mas eu também tenho as minhas falhas.
Eu também às vezes quero saber, Deus, põe o chão que eu piso, mas Deus às vezes fala, ei, vai que se você pisar eu coloco o chão. Às vezes a primeira atitude tem que ser minha e não dele, porque a parte dele ele já fez, ele já garantiu. Se ele deu uma palavra, a palavra já é concreta. E aí um dia nós fomos orar, eu e ele, e Deus me deu uma visão naquela noite. Eu via uma mesa muito grande, uma mesa redonda, e eu via vários homens naquela mesa, e eu via uns papéis sendo assinados. E eu olhei para ele e falei assim, Deus vai te dar a sala. E aí fomos, negociamos, e pasmem vocês, a sala foi alugada pelo valor que ele falou. Estava um valor muito mais alto do que aquele que ele tinha determinado. Posicionamento e fé diante da tempestade, sem enxergar o que está por vir. Quando nós temos posicionamento e fé, e acreditamos que mesmo que nós não estamos vendo com esses olhos, mas nós estamos crendo com o Espírito, nós vamos chegar lá. E nós viemos para Balneário, pegamos a sala, só tinha um porém. Ele não quer que eu conte todo o testemunho, porque eu sei que o testemunho vai ser lindo e está sendo montado. Mas eu vou dar uma pincelada hoje aqui. Chegamos em Balneário e nós ficamos um mês entrando dentro daquela sala sem ter dinheiro para colocar nada lá dentro. Nós só trouxemos o que nós trouxemos de Barra Velha. A tempestade, nós estávamos no meio do mar, com uma palavra, um direcionamento e uma chegada. A palavra era, eu vou dar para vocês. O direcionamento era Balneário Camboriú. E a chegada era concretização da minha palavra. E aí nós começamos a pensar, e quantas vezes eu e ele dentro daquela sala chorávamos e tentávamos entender o que nós iríamos fazer. Mas nós se negávamos a desistir, porque fé não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu creio. Começamos a movimentar ali dentro com o que nós tínhamos. Começamos a mexer ali dentro com o que nós tínhamos. E quando Deus está no controle e na direção de tudo, Erickson, as começam a se encaixar de uma forma que a gente começa a olhar e não tem como não ver Deus em toda aquela situação. E eu falo assim para o Diego, Diego, nosso testemunho vai ter dois lados. Os que nos acompanharam no capítulo 4, se você olhar lá em Marcos, tem uma outra história de tempestade. Falei, os que nos olharam no capítulo 4, quando chegar no capítulo 5, vão dizer, chegaram. Aí os que conhecem o capítulo 4 vão dizer, chegaram? De que jeito e de que forma conseguiram? Fé, esperança e perseverança naquele que deu a palavra e disse que chegaria. Nós estamos com o supermercado montado. E cada vez que nós entramos dentro daquele lugar, nós choramos, sabe por quê? Porque foi além do que nós pedimos ou pensamos. Cada detalhe, cada cantinho daquele lugar tem a mão de Deus. Nós chegamos em Balneário, nós não tivemos que vender o nosso carro. E é a primeira vez que eu estou falando isso. Chegou mês que nós não tínhamos o que comer dentro de casa. O vento batendo forte. Mas nós estávamos aqui, confiando na palavra, acreditando no direcionamento. E a Letícia dizia assim para mim, mãe, eu preciso comprar uma roupa para dança, eu falava, calma filha, vamos orar. É só uma tempestade, vai passar. Cada culto que a gente vinha aqui, doía na alma, mas a gente dizia, Senhor, eu me recuso a deixar de te adorar, porque eu creio que a tempestade está batendo, que a luta está vindo, mas o Senhor tem uma palavra e um direcionamento para as nossas vidas. E eu lembro um dia que nós estávamos dentro de casa, e olha só como Deus é maravilhoso. Nós tínhamos que entregar, nós tínhamos um apartamento em Guaramirim que a gente vendeu agora. E estava sem alugar, estava fechado, então não tinha renda. Quando Deus quer fazer um milagre por completo, não é que Ele
fecha as portas. Ele quer que Ele seja glorificado. E aí, nós tínhamos que deixar a Barra Velha, e nós não tínhamos o dinheiro para pagar um aluguel em Balneário. E agora, o que nós iríamos fazer? O meu irmão mais velho, um dia me liga e fala assim para mim: Solange, eu comprei um apartamento em Itapema, e eu queria que você fosse lá orar e abençoar. Você vai? Eu falei: claro que eu vou. A tua prosperidade é a minha, a tua alegria é a minha. Eu vou abençoar o teu apartamento. E aí ele falou assim: tem mais uma. Quando nós estávamos pegando a chave, fechando o negócio para esse apartamento, Deus falou com a minha mulher: a Solange vai morar aí por um tempo. E o meu irmão falou assim: vem até aqui a minha casa, pegue a chave do apartamento e fique lá pelo tempo que vocês precisarem, sem pagar aluguel. Vocês estão entendendo? Porque o vento bate, mas Jesus não tira os olhos de cima de nós. Que Ele nos cuida, parece que Ele está à distância para nós, mas para Ele não, Ele está de olho, Ele está vendo e Ele está cuidando de cada detalhe da tua vida. Talvez é você que já está na terceira vigília e as ondas estão batendo forte, a luta está grande e você está perdendo a visão e dizendo: ei, cadê Jesus? E Jesus está dizendo: aguenta firme, porque está chegando a quarta vigília, o tempo da glória do Senhor sobre a tua vida está chegando, aleluias. Ei, aleluia. E para nós encerrarmos, eu estou morando em Itapema até o tempo que eu puder vir para Balneário, porque aqui em Balneário nós vamos morar. O supermercado está montado, tem alguns detalhezinhos para as portas se abrirem. E o dia que vocês tiverem a oportunidade, passem lá, na Terceira Avenida, número 741, Supermercado BC, para a glória de Deus. Por quê? Porque o vento bateu, o choro veio, claro que veio, as lágrimas desceram, claro que desceram, foi difícil, e não ainda é difícil, mas nós não desistimos, viemos em todos os cultos, não andamos a pé, Deus proveu de um, de outro, carro emprestado. No dia que acabou o alimento dentro da minha casa e nós não tínhamos o dinheiro naquele dia, o meu irmão mais novo aparece no meu apartamento e fala assim: eu vou conhecer o teu apartamento novo, tu está em casa? Eu falei: tô. E ele chega lá com o porta-mala carregado. Eu estou comendo até hoje tudo aquilo que ele levou. Deus cuida de detalhes de quem acredita na sua palavra e continua, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da dificuldade. Se nós prevalecermos, se nós continuarmos, nós chegaremos ao propósito maior, que é glorificar o nome do Senhor, aleluias. E o dia que for a inauguração, estão todos convidados, porque o Senhor será glorificado. Já temos lá um espaço que nós já entregamos para o Senhor e vai ser um lugar para receber pessoas. Não vai ser só um supermercado. Deus preparou um lugar para nós fazermos um lugar para cuidar de pessoas também. Porque o nosso chamado é amar, cuidar, assim como Deus tem cuidado de nós. E os discípulos seguiram, se desesperaram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na quarta vigília, que era mais difícil para eles, eles estavam atormentados, estavam desesperados. Que quando Jesus vem vindo, eles não o reconhecem. Eles acham que é um fantasma. E aí Jesus diz assim: ei, não temas, sou eu. Quando nós passamos por lutas tão grandes, às vezes Jesus está com milagre na nossa porta e nós dizemos ali: cadê Jesus? Cadê Jesus? E Jesus está ali e nós não estamos reconhecendo. Por quê? Porque nós estamos tornando a nossa luta, a nossa guerra maior do que o poder daquele que disse que nós chegaríamos lá, aleluias. Se coloque de pé, igreja. Os discípulos chegaram no outro lado, a palavra do Senhor se cumpriu. E eu quero pedir, por favor, que vocês coloquem o videozinho final aqui. E vocês vão ver
como vale a pena. Ainda essas imagens aqui ainda não está tudo prontinho, mas já é a promessa concretizada. Betsaida é ali, a palavra, o direcionamento. Valeu a pena aguentar a luta, valeu a pena não desistir do Senhor, valeu a pena acreditar na promessa. É lindo, porque Jesus é lindo e faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aleluias. Oh Deus, obrigada, Jesus. Vai ficar muito mais bonito que isso ainda. Quem não tinha vai ter para ajudar quem não tem. E assim é, porque nós entendemos que nós não devemos desistir por causa da tempestade. E eu quero voltar a dizer para vocês: a tempestade não anula a promessa. Se nós acreditarmos, se nós continuarmos, se nós prevalecermos diante daquilo que Deus nos prometeu, tudo vai valer a pena. Eu não sei o que te trouxe hoje aqui, mas o Senhor está tocando no meu coração para te falar: vai valer a pena, filha. A dor, o choro, a angústia na alma, os ossos doendo, Jesus diz: vai valer a pena. O barco está balançando, o vento está batendo, mas a palavra do Senhor é que vai chegar lá, vai dar certo. Só acredita, só acredita. Que Jesus te abençoe. Saia daqui hoje convicta: Deus tem uma palavra, Deus tem um direcionamento e Deus tem uma chegada para a tua vida. Aleluias.